6 horas, e como de praxe, a gente inicia a nossa reunião exatamente às 6 horas. Essa é mais uma reunião que ocorre às terças-feiras do nosso programa de capacitação complementar em ecoendoscopia e endoscopia da via biliar e pancreática. E hoje nós vamos ter a apresentação do artigo científico, onde o nosso foco, o nosso tema, né, é sobre pancreatite autoimune e a biópsia aspirativa para o diagnóstico. E depois nós vamos ter a apresentação de um caso clínico para que a gente possa discutir a respeito das técnicas que são utilizadas para fazer o diagnóstico dessas lesões. Infelizmente, a gente não vai ter aqui hoje o Dr. Filadélfio, porque ele está em trânsito, né? Ele estava em Portugal e está voltando para cá, mas a gente tem aqui, né, o Dr. Spencer, Dr. Marcos Clarencio, que vão também engrandecer. A gente vai aguardando aí, o pessoal vai entrando. Então, por favor, Ibrahim, fique bem à vontade, pode fazer a apresentação do trabalho científico. Bom dia para todos. Bom, hoje vamos apresentar um artigo científico sobre a utilidade da ecoendoscopia com biópsias tipo FNA ou FMB para o diagnóstico de pancreatite autoimune. A pancreatite autoimune envolve mecanismos autoimunes suspeitos na sua patogênese. É classificada histologicamente em dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. A pancreatite autoimune tipo 1 é caracterizada por uma pancreatite esclerosante linfoplasmocitária. E um dos desafios para realizar um diagnóstico é a dificuldade na obtenção de suficiente material para diagnosticar as características histológicas típicas, como a presença de fibrose esturiforme ou flebite obliterativa. O diagnóstico de pancreatite autoimune, pelo consenso internacional de critérios diagnósticos, se realiza baseado no seguinte: a concentração sérica de IgG4, a presença de características histológicas de pancreatite esclerosante linfoplasmocitária, a presença de imagens compatíveis da parênquima e dos ductos pancreáticos, a presença ou não de compromisso extrapancreático e resposta ao tratamento com corticoides, sabendo e lembrando aqui os efeitos adversos desse tratamento com corticoides. A Guia Europeia das Doenças Digestivas relacionadas ao IgG4 recomenda a biópsia ecoguiada para o diagnóstico histológico da pancreatite autoimune e também para a exclusão de carcinoma pancreático. Então, o objetivo desse trabalho é investigar a contribuição da ecoendoscopia com biópsias de tipo FNA ou de tipo FMB para o diagnóstico da pancreatite autoimune. Por esse motivo, foi realizada uma revisão retrospectiva dos registros médicos de pacientes com suspeita clínica de pancreatite autoimune de tipo 1, submetidos à ecoendoscopia com FNA ou com FMB no Hospital da Universidade de Tóquio entre julho de 2013 e agosto de 2019. Foram anotados os diagnósticos clínicos prévios à ecoendoscopia com punção, baseado nas imagens, os níveis séricos de IgG4 e o compromisso extrapancreático. E foram utilizados os critérios de diagnóstico sugeridos pela Sociedade Japonesa de Pâncreas do ano 2018. As ecoendoscopias foram realizadas sobre sedação, como o tipo e o diâmetro da agulha, pelo critério do endoscopista que realiza o procedimento. As agulhas que foram utilizadas, do tipo FNA, foram de 25, de 22 e de 19 gauge, e das FMB foram a Franzen de 22 gauge, a da Bissell Inverso de 19 gauge e a da Bissell Frontal de 20 gauge. A histologia avaliou os seguintes critérios: a presença de infiltrado linfoplasmocitário proeminente com fibrose, a presença de mais que 10 células plasmáticas IgG4 positivas por campo, a presença de fibrose esturiforme ou a presença de flebite obliterativa. Com 3 ou 4 positivos desses, foi considerado como definitivo para uma pancreatite esclerosante linfoplasmocitária, e com 2 foi considerado como possível. Foi avaliada a contribuição da ecoendoscopia com FNA ou FMB no diagnóstico de pancreatite autoimune prévio ao tratamento com corticoides em todos os pacientes. E a avaliação foi feita de forma separada para pacientes com aumento difuso da glândula pancreática
e para pacientes com aumento focal. Aqui, passando os resultados, aqui a primeira tabela demonstra que de um total de 53 pacientes, 56% foram de sexo masculino, com um promedio de idade de 68 anos. 22 tiveram um aumento difuso da glândula, com 38 com aumento focal da glândula. 62% apresentaram IgG4 aumentado e 40% apresentaram envolvimento ou compromisso extrapancreático. As biópsias foram realizadas com FNA em 21 casos e com FMB em 32 casos. E os diagnósticos finais foram 32 casos definitivos para pancreatite autoimune, 2 prováveis, 1 possível e 18 como pancreatite focal formadora de massa. Aqui, este gráfico demonstra o fluxo para realizar o diagnóstico utilizando os diferentes critérios. Está dividido em A e B. A é para os pacientes que tiveram um aumento difuso da glândula e B é para os pacientes com aumento focal. Dá para ver para os pacientes com aumento difuso da glândula a contribuição da ecoendoscopia com biópsia FNA ou FMB não foi de diferença e não mudou o diagnóstico em nenhum dos pacientes em comparação com o diagnóstico inicial feito com os achados clínicos. Para a segunda parte, para os pacientes com aumento focal da glândula, dá para ver que a contribuição da ecoendoscopia deu uma mudança no diagnóstico em 12 pacientes em total, o que representa 40% do total dos casos. Dá para ver que dos pacientes com diagnóstico provável, 4 passaram a ser definitivos, e dos específicos, 3 passaram a ser definitivos e 5 passaram a ser prováveis para pancreatite autoimune. E destes 5 que passaram a ser prováveis para pancreatite autoimune, realizando o tratamento com corticoides, 4 deles passaram a dar o diagnóstico definitivo de pancreatite autoimune. Aqui, este gráfico demonstra os resultados finais antes da biópsia com FNA e FMB e depois da biópsia, onde passaram de ter 26 pacientes em total como definitivos para pancreatite autoimune a 32 pacientes já definitivos para esse diagnóstico. Aqui estes gráficos demonstram o que seria a diferença da sensibilidade utilizando as agulhas FNA e FMB para realizar o diagnóstico para uma pancreatite esclerosante linfoplasmocitária. Dá para ver uma vantagem para as agulhas FMB em todas as características que definem uma pancreatite esclerosante linfoplasmocitária, com uma diferença significativa a favor da agulha FMB. E comparando o resultado que dá como possível ou como definitivo, baseado no número dos critérios que foram aparecendo com estas biópsias, não teve uma diferença significativa para dar um diagnóstico possível, mas deu uma diferença significativa para chegar a um diagnóstico definitivo, onde 50% dos pacientes com FMB deram um diagnóstico definitivo para pancreatite autoimune esclerosante linfoplasmocitária versus 0 para agulhas FNA. Aqui essa tabela demonstra os efeitos adversos que foram dados durante esse exame. Tiveram 4 pacientes com efeitos adversos, 2 deles tiveram fístula pancreática que foi tratada de forma conservadora e 2 tiveram uma pancreatite leve. Todos eles foram com agulhas do tipo FMB. Os primeiros 2 tipo Franzen e os outros 2 do tipo bicel frontal. Demonstrando aporte igual nesses casos, 2 desses casos tiveram uma mudança no diagnóstico. Um deles passou de inespecífico para provável para pancreatite autoimune e o outro passou de possível para definitivo. Não teve nenhum efeito adverso com as agulhas do tipo FNA. Bom, a contribuição da ecoendoscopia com FNA e o FMB no diagnóstico da pancreatite autoimune prévio ao uso de corticoide foi de 40%,
dos casos com aumento focal da glândula pancreática e 0% para os casos de aumento difuso dessa glândula. O diagnóstico de pancreatite autoimune não ia ser possível em 10 dos casos com aumento focal se não for por a contribuição da econdoscopia com biópsia FNA e FMB até depois de uma resposta positiva ao tratamento com corticoides. Os resultados coincidem com um estudo prévio realizado por Notohara, demonstrando a contribuição positiva da econdoscopia com biópsias FNA e FMB para o diagnóstico da pancreatite autoimune em pacientes com aumento focal, mas não para pacientes com aumento difuso da glândula pancreática. Também o trabalho demonstrou a superioridade das agulhas FMB no rendimento diagnóstico em comparação com as agulhas FNA, onde demonstrou uma diferença significativa para as características individuais e também para dar um diagnóstico definitivo para uma pancreatite esclerosante linfoplasmocitária. A diferença não foi estatisticamente significativa em relação aos efeitos adversos, comparando as agulhas FMB com FNA, mas aqui eles consideram que a quantidade de complicações foi alta para a população geral e eles consideram que deveria haver uma investigação mais. As limitações deste trabalho, primeiro é o desenho retrospectivo, o número limitado de pacientes e também na seleção de agulhas feita pela preferência do endoscopista. Como conclusões, o trabalho demonstra a utilidade da econdoscopia com FNA ou com FMB para o diagnóstico de pancreatite autoimune de tipo focal, mas não do tipo difuso, antes do tratamento com corticoides, e demonstra o maior rendimento diagnóstico para as agulhas de tipo FMB em comparação com as agulhas FNA. Muito obrigado. Muito obrigado, Ibrahim. Esse é um trabalho interessante que mostra de forma bem precisa, né, qual que é o papel da ecoendoscopia associada à biópsia, né, que até bem pouco tempo era feita única e exclusivamente pela FNA, no diagnóstico da autoimune, da pancreatite autoimune. Sempre lembrando que a pancreatite autoimune ela tem um contexto de diagnóstico clínico associado à presença de alterações nos exames de imagem. E que a confirmação diagnóstica, entre aspas, pode ser feita através da ecoendoscopia associada à punção aspirativa com agulha fina. Até bem pouco tempo, estava indicada a utilização de agulhas de 19 gauges. Mas hoje em dia, com as agulhas tipo COR, cada vez mais a gente tem usado esse tipo de agulha para fazer esse tipo de diagnóstico. Mas esse trabalho, ele chama atenção para alguns eventos diversos. E um deles, que eu confesso para vocês, isso foi motivo até de uma reflexão em relação a isso, é a fístula pancreática. Olha, eu posso dizer com tranquilidade que já fiz muita punção, já acompanhei muito paciente pós-punção, e eu nunca tinha visto fístula pancreática, né, com a punção por agulha. Eu devo ter na minha, nunca levantei isso, mas eu devo ter na minha experiência aproximadamente não mais do que 10 casos de pancreatite autoimune que eu fiz a biópsia com agulha de 19 gauges. Até hoje só tive um caso de pancreatite aguda que eu fiz o diagnóstico com a Procor, né? Então, e nós não tivemos nenhum tipo de complicação em relação a isso. Agora, essa complicação é uma complicação que realmente me chamou bastante atenção quando eu vi esse trabalho. Então, só para terminar, mostrar que realmente a pancreatite autoimune é uma entidade que existe e que também chamou bastante atenção, e isso faz parte da minha experiência também, é que quando você consegue o diagnóstico, é justamente quando você tem uma pancreatite autoimune que mimetiza massa, que mimetiza câncer. Aí você realmente consegue esse tipo de diagnóstico. Isso é uma coisa que chama bastante atenção. Você consegue muito mais fácil do que quando você não tem esse tipo de acometimento, esse tipo de preferência de se formar na glândula pancreática uma massa. Então, aí você consegue muito mais o diagnóstico.
Eu queria abrir a discussão, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, fique bem à vontade, né? E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, acho que é um trabalho interessante, que sempre está... sempre é muito importante a gente ter conhecimento da pancreatite autoimune. Fiquem bem à vontade, quem quiser falar, por favor. Bom dia a todos. O Marcos. Fala, Marcos. A nossa vivência assim, com pancreatite autoimune, ela é pequena, né? Eu me lembro assim, de um caso em que, acho que foi o primeiro caso que eu vi, que mimetizou massa, né? Então, o diferencial da ecodoscopia é a possibilidade de tirar tecido, né? E agora com essas novas agulhas, uma quantidade mais significativa, né? Uma amostra melhor, e isso vem ajudando bastante. A questão agora é quando você tem uma apresentação mais difusa, né? E que a ideia de fazer biópsia realmente fica para o final, quando você já descartou todas as possibilidades de etiologia e você resolve fazer a punção, a punção aspirativa, né? E realmente essa questão, quando você comentou, também me chamou a atenção da fístula, né? Eu não tenho o volume e a experiência que você tem de punção, mas as punções que eu já fiz realmente não teve nenhuma fístula, graças a Deus, né? E lembrar que nem sempre, né, o IgG4 vai estar aumentado, é mais no tipo 1, né? E, na dúvida, quando existe aumento difuso, realmente a ecodoscopia ajuda. Mas, principalmente, quando é tipo apresentação tipo massa, realmente aí a gente vê cada vez mais o valor da ecodoscopia. E agora, com as novas agulhas, que cada vez mais a gente fala aqui com os artigos que a FNA, né, realmente vai ficar para trás, eu não sei porque ainda estão vendendo, fabricando, porque a tendência é ficar com a agulha melhor. É isso. Perfeito, Marcos. Spencer, você quer falar alguma coisa? Eu vi você aparecer aqui na tela. Bom, tudo bem? Não, eu só queria mais esclarecer algumas dúvidas, que realmente, como o professor Marcos falou, a gente tem uma experiência muito grande com pancreatite autoimune. Eu pessoalmente peguei poucos casos, mas um dos casos foi realmente um aumento difuso da glândula, aquela imagem típica, né, que o pâncreas parece um salsichão, né, atravessando ali o reto peritônio. E interessante que esse artigo mostra que nesses casos o quadro clínico, o diagnóstico clínico, consegue diagnosticar grande parte desses pacientes e que não acrescenta muito no diagnóstico a função ecodoscópica. Então, a minha dúvida é mais ou menos o seguinte, assim, se a gente tem aquele aspecto típico, assim, de lesão que causa um aumento do pâncreas e, ao mesmo tempo, o duto é fino. Se você tem notado isso nas lesões tipo massa, porque assim, a gente tem um aspecto típico de inflamação, como se fosse um processo expansivo na glândula, mas o duto pancreático, normalmente no adenocarcinoma, ele se dilata, ele está fino, né? Então, não sei se você tem visto esse aspecto típico assim, de pancreatite autoimune nas lesões que produzem massa. E o local que você funciona, que o meu maior medo quando funciona a glândula, uma parte de aspecto normal, é você causar pancreatite. Fístula pancreática realmente foi uma surpresa para mim, ter se achado nas complicações. E o local que você prefere funcionar o pâncreas nesses casos. Lógico, onde tem a massa vai funcionar onde tem a massa, mas quando não tem massa, você prefere funcionar onde? Porque normalmente eu funciono na região ali, indo para o colo do corpo pancreático, em que eu consigo passar a agulha meio que paralelo ao duto pancreático e assim, evitando transpor o duto para não causar pancreatite, não causar fístula. O que você tem visto aí? Eu acho que, obrigado pela pergunta, acho que essa é uma pergunta importante, interessante, né? É assim, eu volto a dizer, né? O diagnóstico da pancreatite autoimune é um diagnóstico clínico associado à imagem. Então, é um diagnóstico clínico imagenológico. Eu já tive a oportunidade, única e exclusivamente, de acompanhar pacientes a pedido do colega, do médico, né, assistente, pacientes que têm, por exemplo, um aumento difuso da glândula pancreática.
e que a ressonância magnética, quando bem feita, ela mostra sinais não só da glândula pancreática, mas pode mostrar, por exemplo, sinais de outros órgãos, né? O que caracterizaria, entre aspas, a IgG4. E aí, se você tem IgG4, por exemplo, aumentado, né? Então você faz o diagnóstico, você se permite até fazer esse diagnóstico através do tratamento empírico com corticoide. Agora, quando você indica a punção, e aí eu concordo com o Spencer, quando você tem massa, você vai biopsiar a massa, né? Hoje eu dou preferência mesmo para core, mesmo correndo o risco de, nesse trabalho, eles terem tido fístula pancreática. Mas quando eu tenho uma área, por exemplo, um pâncreas totalmente aumentado, né, difusamente aumentado, eu já tive a oportunidade de puncionar com agulha fina, não com a core, com agulha fina, em 3 lugares, na cabeça, no corpo e na cauda. E os três espécimes mostraram mesmo que se tratava de uma pancreatite autoimune. Agora, se eu tiver, por exemplo, hoje com a core, né, e depois de ver esse trabalho, né, porque os japoneses, se eles tiveram fístula, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Eu, por exemplo, puncionaria no local do pâncreas onde a gente tem maior tecido, né? Eu iria na cabeça do pâncreas, né, com mais tranquilidade, mesmo que não tivesse massa, que fosse um aumento difuso. Essa é a minha tendência, né? Por isso que é importante a gente estar sempre estudando, e eu sempre digo o seguinte, eu gosto muito dos trabalhos japoneses, eu acho que os trabalhos japoneses são trabalhos realmente muito sérios, muito corretos, né, em relação àquilo que eles veem, aquilo que eles identificam mesmo. Espero ter Celso, respondido a sua pergunta. Oi, Marcos. é bom lembrar também para os mais novos, assim, quando você decide fazer um teste terapêutico, eu acredito que isso está mais relacionado naquela situação em que a etiologia está indefinida, a glândula não se apresenta com um aspecto de massa, é que quando é realmente pancreatite autoimune, a resposta é bem rápida ao corticoide, né? Na primeira semana, o indivíduo já tem uma melhora significativa. Isso pode sinalizar realmente que o teste deu certo e que pode ser pancreatite autoimune dentro do contexto clínico geral, porque você precisa estudar bem para definir essa conduta terapêutica. Perfeito. Raquel, você quer falar alguma coisa? Bom dia a todos. Eu perdi Bom dia, pedacinho do começo, que a conexão estava meia falhando, mas assim, eu acho que todos já fizeram os comentários mais importantes, lembrando que a pancreatite autoimune é uma situação rara. Dentro das doenças pancreáticas que a gente acompanha, realmente é incomum a pancreatite autoimune, mas a gente tem que saber porque é uma das situações onde o tratamento pode modificar e evitar a evolução para uma pancreatite crônica. Então, é muito importante lembrar desse diagnóstico. Como todos já citaram, não tem muita dúvida quando há aquele aumento difuso da glândula, com aquele halo de atenuação que o radiologista identifica, principalmente por ressonância, aí não há muita dúvida, e se tiver associado a algum comprometimento extra pancreático, fechou o diagnóstico na maioria das vezes. É claro que você vai fazer a dosagem de IgG4, mas muitas vezes, até 50% pode estar normal. A indicação da biópsia, no meu ver, a grande maioria, como o Celso e o Marcos Clarencio, todos citaram, na dúvida diagnóstica com um carcinoma, porque o aspecto da massa em cabeça pancreática, às vezes, é muito semelhante. Eu já tive alguns pacientes, ao menos 2 pacientes, que vieram posteriormente a uma ressecção cirúrgica, que aí a peça cirúrgica deu o diagnóstico de pancreatite autoimune para o paciente continuar o tratamento clínico daí. Então, é muito importante a biópsia nos pacientes que têm massa. Você mesmo dosando IgG4, eu faria uma biópsia nesses pacientes, porque tem também relato de aumento de IgG4 em pacientes com adenocarcinoma. Então, acho que massa é igual a biópsia sempre.
Ah, acho que eram esses. E outra coisa que o Marcos colocou, esse teste terapêutico que o trabalho citou, que poderia trazer complicações, é um período muito curto que você tem a resposta, como o Marcos citou. Então, dificilmente vai ter um efeito colateral num período aí de 2 semanas que você já tem a resposta. É isso aí. Perfeito, perfeito, Raquel, é isso mesmo. Alguém tem mais algum comentário a Bom dia a respeito de... todos. Fala, Humberto. Bom, é só para avisar o Marcos que eu estou aqui desde o início, tá? Semana passada ele Ótimo. disse que eu estava dormindo muito. O Então, Humberto já correu na praia, o Humberto já correu na praia, já pedalou 100 quilômetros. Vocês não conhecem o Humberto, bicho. O Humberto não é brinquedo, não. mas então, só para corroborar com o que já foi falado, esses dias eu li um trabalho na revista europeia de gastroenterologia, e foi um trabalho retrospectivo da Itália, de 14 centros da Itália, que levantaram 173 casos de pancreatite autoimune. E dentro desses casos, metade mais ou menos foi do tipo 1, metade foi do tipo 2. E eles fizeram punção, eles fizeram diagnóstico histológico por endoscopia em 60% dos casos só. E desses casos funcionados, 85% foram de pancreatite autoimune focal. Então, corroborando o que esse trabalho está mostrando, que a pancreatite em salsicha, vamos dizer assim, tipo, né, não focal, não tumoral, né, que a gente pode chamar assim, como o Celso falou, quer dizer, o diagnóstico realmente pode ser feito e pode ser tratado sem a punção, né? sem obtenção de tecido. Isso é uma coisa que eu quero levantar aqui para vocês opinarem, né? E dentro desse trabalho eles tiveram um número pequeno, mas de biópsia da papila, dando o diagnóstico. Assim, queria saber também se alguém tem experiência em relação a isso. Um percentual pequeno desses 105 casos que dentro dos 173 que eles obtiveram o tecido. Vou tentar comentar rapidamente, eu não tenho grande experiência, mas eu tive 2 casos que eu acompanhei, um foi de um médico, ele acordou equitérico, simplesmente equitérico. E me procurou e eu de imediatamente drenei a via biliar dele. Depois ele foi para punção, era uma área focal, ele foi para punção, não deu diagnóstico na ecoendoscopia, não foi eu que fiz. Chegou aí um cirurgião que queria operá-lo e voltou para mim, e na época eu mandei para um colega aqui do Rio, Galvão, que é estudioso em pâncreas, e fez o trial com corticoide. E isso tem 10 anos. Outro dia, no centro cirúrgico, ele é anestesista, a gente estava rindo, entre aspas, da situação, né? E outro caso foi também uma sogra de médico. Esse negócio pega muito na área médica. Médico. Que era focal, a imagem na eco. O Otávio estava aqui com a gente, nós funcionamos, não veio o diagnóstico. A paciente consultou o cirurgião fora aqui da cidade, também aventaram a possibilidade de cirurgia. É uma paciente de 60 e poucos anos, e a imagem era focal. E alguns meses depois, fizemos a ressonância e passou a ser a imagem difusa. Houve uma mudança na apresentação, uma coisa que eu não li em lugar nenhum. Então, eu queria saber essas 2 coisas. A gente pode abrir mão, então, da punção biópsia por ecoendoscopia, na obtenção de tecido, nos casos clássicos da imagem salsicha, e começar a tratar? Primeira coisa. Pelos 2 trabalhos, o japonês e esse da Itália que eu relatei, a minha resposta seria sim. E a segunda coisa é em relação à biópsia de papila, e se alguém já leu alguma coisa na mudança da apresentação.
na ecoendoscopia, na imagem de lesão difusa parafocal. Muito boa seus questionamentos. Em primeiro lugar, biópsia de papila, eu não sei se alguém da plateia quer falar alguma coisa, eu nunca tive para fazer diagnóstico de pancreatite autoimune. Eu vi esse trabalho também que você comentou, mas eu acho que realmente ele diverge um pouquinho em relação a esse trabalho dos japoneses, né, em relação à biópsia. Mas eu queria fazer um comentário a respeito da... Eu já tive a oportunidade, por exemplo, eu acho que a gente, quando tem o aspecto típico, a gente pode prescindir da biópsia, mas não pode prescindir da ecoendoscopia. Eu tive um caso, que é um caso emblemático, né? Que pena que a Jerusa não está aí, mas é um caso que nós tivemos junto, eu e a Jerusa, e foi um caso que o paciente tinha realmente uma ressonância com... Tanto que a doutora Susan, ela fez o diagnóstico na hora de pancreatite autoimune, né? Inclusive tinha alterações de outros órgãos, né? Principalmente renal. E aí, eu até perguntei para a Susan na época, Susan, você acha que eu devo fazer ecoendoscopia? Ela falou, eu acho. Ele tem uma cabeça bem aumentada, eu acho que você deve fazer. E quando eu fiz, eu encontrei um nódulo. Então, um nódulo mesmo bem evidente na cabeça do pâncreas. E foi aí que eu fiz a biópsia, né? Coisa que a ressonância não tinha visto. Então, eu acho que a gente pode prescindir da biópsia, mas não pode prescindir na pancreatite autoimune, isso eu estou bem convencido, de todos os casos que eu já vi, em relação à ecoendoscopia. Porque se você encontra massa, aí não tem porquê, né? Você tem que fazer realmente a biópsia nesses pacientes. E eu acho que essa é uma coisa importante. Eu já tive casos assim, que nem você também, de médico, né? Que desenvolveu pancreatite autoimune, né? E que foi tratado clinicamente, prescindiu da biópsia e ele evoluiu bem. Eu acho que isso é uma coisa que realmente você precisa... Existem algumas doenças gastroenterológicas, principalmente que acometem o pâncreas, que você pode, entre aspas, né, está autorizado a fazer o teste terapêutico, né, como com corticoide, como, por exemplo, esse caso dessa doença, que é a pancreatite autoimune. Raquel, você quer comentar alguma coisa? Fique bem à vontade. O meu comentário, eu acho que se o paciente tem um aumento difuso da glândula, isso visto na ressonância com o halo, aspecto característico, eu acho que você poderia fazer sim o tratamento empírico com corticoide, porque em 2 semanas você pode mudar de ideia e fazer a ecoendo, se não houver regressão. Tá? E é uma regressão importante, não é uma mínima regressão, é diferente da massa. E se ele tiver comprometimento de órgão extra, eu não teria dúvida alguma em fazer o tratamento sem a ecoendo, Celso, mas isso no comprometimento difuso, onde não há nenhuma suspeita de massa, na minha opinião. Perfeito, perfeito. Você pode mudar, eu acho que né? eu acho que essa é uma doença ainda que a gente não tem, mesmo quem faz muito pâncreas, não tem uma grande experiência, né? Então, a experiência, entre aspas, é aquilo que eu falo, são casos, entre aspas, anedóticos que a gente vai angariando experiência. Você vê que esse próprio trabalho aí, ele não é de um único serviço, né? Eles são de 2 serviços, né? 2 serviços médicos que fizeram essa coleta, né, de material e dados. Então, isso é importante a gente frisar, né? Eu acho que uma das coisas que eu sempre digo que falta aqui no Brasil é a gente fazer trabalhos multicêntricos, né? Onde a gente possa angariar, e a gente tem muita experiência, né, em relação a esse tipo de doença. Eu acho que isso é uma coisa realmente importante e que suscita, né, nossa dúvida. Vai saber se também a nossa população, quando acometida por pancreatite autoimune, se é igual à população japonesa, né? A gente sabe que existe diferença, a gente sabe que existem diferenças até nas doenças, né? Mas a gente usa a população japonesa, como por exemplo esse trabalho, a população italiana, como é, por exemplo, o trabalho que o Humberto citou, para imaginar o que vai acontecer com os nossos pacientes. Então, esse é apenas um ponto de reflexão, né?
Só complementando a pergunta do Humberto em relação à papila, eu já biopsiei em busca, não tive ainda, em 2 casos eu biopsiei em busca de diagnóstico, não deu, mas eu acho que seria legal a gente fazer isso mesmo que o Celso está dizendo. E biopsiar a papila não é uma coisa difícil, eles relatam, inclusive, se ela tiver protusa, aí você é mais indicado ainda, um paciente com suspeita de pancreatite autoimune e uma papila protusa, que não tenha outra razão para estar tão um pouquinho abauladas, teria indicação da biópsia, né? Seria menos agressivo, eventualmente, não sei o que você acha, Celso, do que a punção pancreática. Não, eu acho que, olha, eu tive só uma vez um caso de um paciente que tinha um abaulamento da papila, ele teve uma pancreatite aguda, o aspecto dos exames de imagem não mostravam massa, mas mostrava um aumento difuso, foi caracterizado até como uma pancreatite aguda de leve intensidade, e pelo abaulamento da papila identificado pela ressonância, para vocês terem uma ideia, indicar uma ecoendoscopia. E durante a ecoendoscopia, a papila tinha mucosa totalmente normal, eu até imaginei, nossa, isso aqui vai dar o diagnóstico, né? Vou fazer o diagnóstico. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma biópsia por agulha da papila, porque a mucosa era totalmente normal. Eu não fiz papilotomia, contraindiquei a papilotomia, fiz a biópsia por agulha. E na biópsia por agulha veio um adenocarcinoma. Então, eu nunca tive essa experiência aí. A minha experiência é bem ao contrário, né? Assim, era um tumor de papila que nós até fizemos papilectomia. É um caso que está até na casuística do Eloy, né? Que foi apresentado como tese de doutorado lá na Escola Paulista de Medicina. Então, realmente, são casos, é aquilo que eu falo, né? Mais para casos anedóticos, né? Que entram no contexto da situação. Por isso que eu acho que a gente precisa mesmo angariar essa experiência brasileira em relação às pancreatites autoimunes, né? Isso aí é uma coisa realmente importante. Eu queria fazer um comentário em cima do que a Raquel falou. Raquel, você estava falando aí, me veio uma questão, sabe, que é o seguinte: até que ponto, quer dizer, é como o Celso falou, fazer eco sempre, mesmo com aumento difuso da glândula, correto? Agora, quando fazer? Então, o que vem na minha cabeça é o seguinte: quando a gente está diante de um paciente com pancreatite aguda e que se indica uma ecoendoscopia para ver a causa, a gente sempre espera um tempinho para passar aquele edema que pode esconder, vamos dizer, determinadas lesões, correto? Então, até que ponto, na suspeita de pancreatite autoimune, o tempo de se realizar a ecoendoscopia, com o mesmo pensamento, se esse aumento, se o edema, na fase aguda da pancreatite autoimune, poderia esconder determinadas lesões, pensando da mesma forma como se fosse uma pancreatite aguda de causa indeterminada e que você acaba indicando a ecoendoscopia depois dos exames de imagem e tal. Enfim, o que vocês pensam disso? Raquel, você quer falar alguma coisa? Celso, realmente agora que o Humberto colocou, a gente sempre ficaria com uma dúvida, né? Eu acho que acompanhamento do paciente com pancreatite é fundamental, mas aquele quadro leve, muitas vezes a gente não faz nenhum controle pós-melhora clínica, isso é o habitual, né? Mas aquele que já teve no início uma imagem difusa, você teria que fazer um complemento de imagem daqui a um tempo, que eventualmente seria com a ecoendo. Num aumento difuso, é que o radiologista, ao menos os casos que não são muitos, é aquilo que o César falou, a gente tem pouca experiência, mas aqueles que o radiologista afirmou, e tendo um bom radiologista que era mesmo pancreatite autoimune, porque esse aspecto é muito característico. Aqui em Curitiba nós chamamos de aspecto em vina, não em salsicha, sabe?
Em um Vina. pouquinho. O curitibano fala que salsicha é Vina, é isso mesmo. Quantas Vina? Uma, duas? Isso aí. Perfeito. Vocês esperariam fazer a eco quando o paciente se apresenta, mesmo com quadro de imagem, por ressonância clássico, e vocês esperariam algum tempo para fazer a eco? Fariam o corticoide, iniciaria o corticoide para fazer a eco ou fazia a eco de imediato? Olha, se cair na minha mão o paciente, eu vou fazer a eco. Talvez se cair na mão de um clínico como o Galvão, ele faça o corticoide sem fazer a eco. Eu não arriscaria. Honestamente falando. Eu faria a ecoendoscopia, porque eu acho que é um instrumento que vai me ajudar bastante. Mas é aquilo que eu falo. Nós não temos na literatura absolutamente nada que suporte essa minha assertiva. Como também não se tem absolutamente nada que suporte a assertiva. Eu já vi, por exemplo, vários casos de que foram tratados como pancreatite autoimune e era um tumor. Eu já vi isso na prática clínica diária. Entendeu? Então, eu acho que não é tão fácil assim como a gente vê, como a gente viu aqui no trabalho. Com certeza, desses 50 pacientes que estão descritos aqui nesse trabalho, eles podem ter tido complicações do tratamento, entende? Que talvez, entre aspas, eles até nem saibam, porque a história clínica se repete em todos os lugares, não vai mudar, entendeu? De um lugar para o outro, isso tem que ficar claro. Então, Celso, eu vou te fazer a última pergunta aí para não ficar chato. Você vai fazer eco, tudo bem, mas você esperaria algum tempo para fazer eco com o intuito de observar melhor esse pâncreas? Você acha que melhoraria a observação na imagem da ecoendoscopia depois que esse paciente... E eu vou te responder da seguinte forma. Eu só trato depois que eu tiver certeza do diagnóstico. Então, se eu tenho certeza do diagnóstico, eu trato. Então, por exemplo, num caso como esse, eu não esperaria tempo nenhum. Eu tô envolvido com o caso clínico. Eu vou lá e faço a ecoendoscopia. A ecoendoscopia não mostrou absolutamente nada. Tem um edema da glândula. Não tenho massa, não vou fazer a biópsia. Aí eu ligo pro médico que está tratando e falo, olha, Raquel, pode tratar tranquilamente. Acho que é uma pancreatite autoimune. A gente repete daqui um mês, por exemplo, uma nova ecoendoscopia para ver se diminuiu. É exatamente isso que eu faria, entendeu? É exatamente isso que eu faria. Não tem quando. Eu acho que o quando nessa doença ainda é muito relativo do quando eu faço, eu acho que é realmente muito relativo. Infelizmente. Né, Raquel? Não sei se você concorda. Concordo, sim. Eu acho que nós estamos formando nossa opinião, nossa experiência ainda. Concordo com você. Exatamente. Rodrigo, quer fazer algum comentário? O cirurgião não falou absolutamente nada. Fala aí um pouquinho da sua experiência em relação à cirurgia na pancreatite autoimune. Se você já viu isso na época que você estava no HC, na residência, como é que era? Ou se você já teve na sua prática clínica diária algum caso assim, que no final vocês operaram e era uma pancreatite autoimune? Celso, acho que já vi, eu tentei me lembrar de algum caso em si que na peça mostrou pancreatite autoimune. Agora não me lembro, tá? Mas eu já vi sim peças cirúrgicas com pâncreas normal. E eu acho que parte desses pacientes agora pensando sobre isso poderiam ter provavelmente alguma patologia pancreática de ordem autoimune. Assim, são poucos casos, acho que todo mundo falou. Já tive alguns, você acompanhou inclusive uma mãe de uma médica, impressionante, que realmente, eu acho que fator CRM positivo é muito importante nessa patologia, mas que fez acabei de lembrar um nódulo pequeno, né? Então, assim, nos casos mais claros, mais óbvios de doença difusa na glândula, fica bem mais fácil a gente conduzir, mas lembrar dos casos com lesões nodulares bem pequenas, que mereceriam diagnóstico diferencial não só do adenocarcinoma, né, como de neoplasia neuroendócrina, que foi esse caso que a gente segue juntos, né?
que às vezes, inclusive, é difícil a obtenção do próprio material, por serem lesões pequenas, né? Até difícil de biopsiar, muitas vezes. O que eu vou falar para vocês, o feedback que a gente tem na prática clínica, tá? A gente pega muitos casos de pancreatite que não se tem uma causa clara, e uma das coisas que a gente faz muito, é pedir IgG4. Então, assim, às vezes na prática clínica não é tão fácil o diagnóstico, não é tão comum os achados de imagem tão característicos assim, e lembrar que às vezes também pode ser um diagnóstico diferencial de lesões nodulares pequenas. Essa paciente, a gente fez um teste com corticoide, ela nunca mais teve sintomas, e agora os exames de imagem mostram que provavelmente está diminuindo mesmo a lesão e desaparecendo. Mas eu acho que a gente ainda tem que aprender muito de pancreatite autoimune. Com certeza. Com certeza. Celso, Oi. para fechar e para os novos e os residentes, e queria que vocês me ajudassem aí. Quando a gente vê massa, além de adenocarcinoma como diagnóstico diferencial, TNE, o tumor neuroendócrino, e baço acessório, né? Lembraria de alguma outra coisa? Não. Eu acho que são Tem os baço principais. acessório, tem linfoma pancreático, pancreatite agora, focal, tem vários diagnósticos diferenciais. Agora, ali bem, para apresentação difusa, me vem assim à cabeça logo, e aí favorece realmente a fazer a biópsia, é linfoma, né? A linfoma, que eu acho que entra no diagnóstico diferencial e favorece a realizar a biópsia. Enfim. É isso mesmo. Mas não esquecer também que na avaliação, no aumento difuso do pâncreas, a gente não pode esquecer de uma doença que a gente esquece muito, que é a anisidio-blastose, que acontece mais em pacientes mais jovens, né? Mas que pode acontecer também. Ok. Bom, se a gente for entrar nessa discussão, a gente vai bem longe. Então, agora vamos apresentar o caso clínico. Acho que quem que vai apresentar o caso clínico é o Tarek. Então, vamos lá. Esse é um caso interessante, né? Que vocês vão ver aí. O Tarek vai apresentar para a gente. Pode ir lá, Tarek. Bom dia a todos. O caso clínico de hoje é um caso clínico até que corriqueiro, que chega para nós. É um paciente assintomático que foi indicado a uma ecoendoscopia devido a um achado de um cisto pancreático no processo uncinado do pâncreas, num exame de ressonância que ele fez de rotina. É um paciente do sexo masculino de 70 anos, de antecedentes tem só hipertensão e antecedentes cirúrgicos, só uma prostatectomia. O exame clínico dele não tinha nenhuma alteração, e então o exame que ele trouxe para nós no dia do exame, ele trouxe a ressonância com ele, onde a gente consegue ver um aumento aqui da região do processo uncinado. A ressonância descreveu essa lesão como uma lesão cística infiltrativa, multilobulada, parcialmente esofítica em processo uncinado do pâncreas. Como é que eles concluem, Tarek? Como é que a ressonância concluiu como diagnóstico? Olha, a conclusão da ressonância, doutor, deixa eu ler aqui ela exatamente para o senhor. Isso é importante, né? Vocês viram uma lesão no processo uncinado, uma lesão cística, mas uma coisa que chama a atenção, que o médico da ressonância fala, é que ela é infiltrativa, né? Uma lesão infiltrativa. Mas, pelo que eu imagino, né? Pelo que eu me lembro, a ressonância não dá o diagnóstico de certeza do que é, né? E aí, tudo bem, não tem problema, Tarek, pode voltar para a imagem lá. Já estou aqui com ela, doutor. Ele descreve exatamente assim, na conclusão. Lesão expansiva cística, multilobulada, com finos septos em seu interior, situada em processo uncinado do pâncreas, parcialmente esofítica, em contato com a junção espleno-mesentérica. A critério clínico, melhor caracterização por estudo direcionado.
Bom, então vocês estão vendo que isso é que eu chamo bastante atenção. Então vocês estão vendo um caso do dia a dia, ou seja, um caso em que a ressonância magnética não bate o martelo em relação ao diagnóstico. Então isso é o que vocês vão ver, todos vocês nos seus serviços vão ver exatamente isso. Então agora eu vou fazer a seguinte pergunta. Olhando essas imagens, eu gostaria que cada um de vocês que participou, o Spencer, o Rodrigo, a Raquel, o Otávio, né, o próprio Marcos Clarencio, bateu o martelo. Olhando essa imagem, vocês dariam que diagnóstico para esse paciente? Vamos lá. Bem rapidinho. Spencer, qual o diagnóstico que você daria? Fica à vontade, não tenha medo, porque todo mundo erra mesmo. Me parece um IPMN, viu? Perfeito. Perfeito. Rodrigo, o que você acha? Cirurgião do grupo. Para mim, me pareceria um PMN, mas me incomoda essa dilatação desse ducto aí. Que não é o ducto pancreático principal, né? Agora, para você em especial, eu te dou outra pergunta. Com essa característica, com esse laudo da Tomo, você faria algum exame a mais ou você já botaria na mesa? Não, faria uma eco, sem dúvida. Perfeito. Raquel? Precisa de uma eco, acho que o IPMN é o diagnóstico que a gente lembra, mas tem que ter uma punção dessa lesão aí. Perfeito. Otávio? Otávio acho que não está lá. Eu não, tô aqui, calma. A primeira hipótese aí, na minha opinião, sem dúvida, eu acho que é IPMN também, e endoscopia para funcionar, mas como o senhor colocou na reunião, não deve ser, né? A Nutiane também está aí, por favor, fica bem à vontade. E o Marcos Clarencio? Com compunção, né, Celso? Mas qual é o diagnóstico? O que é que você imagina aí? O diagnóstico não foge, não. é esse mesmo. Não foge, não. Não, o diagnóstico é porque eu estou quase saindo. O diagnóstico principal é esse aí. Agora tem que fazer diagnóstico diferencial com neoplasia, tumor neuroendócrino, enfim. Perfeito. Vamos lá. Então, pode Celso, continuar. Humberto, por favor, fica bem à vontade. Pode dar o diagnóstico aí. Eu estava quietinho aqui para... cistadenoma seroso, embora tenha essa dilatação do ducto, entraria aí no diagnóstico diferencial? Sim, entra também. Homem, Entra também no cabeça diagnóstico. do pâncreas, né? Homem, Sim. cabeça do pâncreas, 70 anos. Entraria no diagnóstico, sim, bem lembrado. Então, vamos lá. Pode mostrar agora, Tarek. Então, foi procedida a ecoendoscopia, aqui a visualização da papila, a gente não viu nenhuma alteração nessa região. Então, começando a ecoendoscopia, a gente sempre começa por partes. Aqui eu quero deixar na imagem da esquerda, essa imagem, a área anecoica em cima é o colédoco, que estava medindo cerca de 2,7 centímetros, e o ducto pancreático principal aqui embaixo estava dilatado, cerca de 7 milímetros, mas só na porção distal. Perdão, só na porção proximal, a porção distal nem tanto. Essa é uma outra imagem do colédoco, mostrando em outra região ele medindo cerca de 4 milímetros. Vocês podem ver que aqui nessa imagem a gente já consegue ver a alteração, a lesão, né, comprimindo assim parcialmente, mas não causando uma dilatação do colédoco. Aqui eu deixei 2 vídeos. Nesse vídeo aqui a gente começa em região de cabeça, já vendo parcialmente a lesão. Então a gente vai aqui também a gente vê toda a lesão. A gente vê que é uma lesão, que ela é uma lesão anecoica, com áreas, uma lesão hipoecóica, com áreas anecoicas. Ela é extensa, bem delimitada. Deixa eu passar para os próximos. E aí, com esse aspecto agora, queria saber o que é que vocês acham. Vocês continuam com a hipótese de IPMN? Qual que é a opinião de vocês? Pode mostrar, acho que você tem mais vídeo, né? Tem mais vídeo, né? Doutor, aqui eu acho bem interessante, se vocês conseguirem ver o quanto ele é próximo aqui. Olha aí, ó. A junção espleno-mesentérica. Se vocês olharem nessa região, vocês vão poder ver uma área que assemelha uma calcificação.
no interior dessa lesão, então uma Calcificação central. E aqui nesse E agora? vídeo a gente vai seguindo para olhar o restante do pâncreas. A gente consegue ver o ducto pancreático muito pouco dilatado, indo em região ao corpo, e praticamente não tem dilatação nenhuma para a parte distal do ducto distalmente. Ele só é um pouco dilatado bem proximal, bem na parte distal. Aqui eu deixei mais algumas imagens onde fica claro a visualização dessa calcificação central no interior. Deixei várias imagens para a gente olhar. As dimensões dele, em maiores eixos que a gente encontrou, foi de 3,6 por 2 centímetros. Então, uma lesão relativamente grande. E aqui com a pergunta do Dr. Celso, agora olhando os dados clínicos, que é um paciente assintomático, vendo a ressonância e olhando as imagens da eco, quais as possíveis hipóteses diagnósticas e a conduta para um caso como esse? Spencer, fica à vontade. O que você acha dessa lesão pela ecoendoscopia? Uma área com lesões císticas, uma área com uma área hipoecóica, na verdade, uma lesão sólido-cística com uma calcificação central. O que é que você acha agora? Você vê que o aspecto é bem diferente, né, do aspecto da ressonância magnética. Celso, o que chama atenção, que a impressão que eu tenho é que a lesão, apesar de ela ser uma massa assim, hipoecóica, ela tem uma proximidade com o vaso, mas ela não invade, parece que ela desloca um pouquinho a confluência ali que o Tarek estava mostrando, e assim, olhando esse aspecto, eu acrescentaria aquilo que o Dr. Marcos Clares falou, talvez um tumor neuroendócrino, né? Um tumor com comportamento um pouquinho mais benigno do que um adeno-CA, né? Que a gente pode ter na dimensão do IPMN. Perfeito. Raquel? Então, a calcificação central que a gente vê no cistoadenoma, em geral, são microcistos, mas pode ter macrocistos também nessa apresentação. O cistoadenoma seroso não parece mais, não foi citado comunicação com um ducto. Nenhuma comunicação. Falando contra o IPMN, o neuroendócrino, se é hipervascular, a gente tem que lembrar também. Mas eu ainda faria a punção, viu, para me ajudar nesse diagnóstico. Não, com certeza. Com certeza. Eu acho que, nesse caso, a punção está totalmente indicada mesmo. Otávio, você quer fazer algum comentário? Eu quero. Eu acho que o Humberto, embora seja flamenguista, se Deus quiser vai tomar um sacode sábado, foi muito bem na colocação dele, se podia ser um cistoadenoma seroso. Eu acho que, olhando a característica da imagem da ecoendoscopia, outra coisa que o Spencer falou, que também eu ia comentar, ele rechaça o vaso, ele não invade, fala contra adenocarcinoma, por exemplo, ou mesmo IPMN malignizado. Eu ficaria com as duas hipóteses diagnósticas, ou de cistoadenoma seroso, ou de um neuroendócrino realmente, com a característica da lesão da eco, né? Mas a punção é indispensável aí, na minha opinião. Qual que era a sequência que você colocaria? Você colocaria primeiro cistoadenoma seroso e depois tumor neuroendócrino, ou primeiro tumor neuroendócrino e depois cistoadenoma seroso? Eu acho que eu colocaria... A gente sempre busca, pensando em biópsia e tal, a gente sempre busca excluir tumor, né? Então eu colocaria neuroendócrino. Embora eu acho que seja seroso, mas eu colocaria neuroendócrino. Ah, bom. Tá, perfeito. Fala, Celso. Alguém queria falar, Marcos? Bem, nessa situação aí eu estou em uma posição muito boa, viu? Porque em São Paulo eu sou Palmeiras, no Rio eu sou Flamengo, então eu vou ficar dos dois lados aí. Enfim, que bom. Qualquer um que ganhar tá bem, né? Não, aí eu vou ficar confortável. Não, mas além desses diagnósticos diferenciais, em homenagem ao nosso tema hoje, como diagnóstico diferencial, lá no fundo da lista, pancreatite autoimune também, apesar de que é idoso e tal, mas em homenagem ao nosso tema principal hoje, entra lá no diagnóstico diferencial, lá embaixo, viu, Otávio? Lá embaixo. Tá certo. Não, bom, Marcão, é o seguinte,
Pode falar, Otávio. O Celso. Não, Marcos Clarence tem toda a razão. Eu esqueci do tema principal da aula, né? Aí acho que ele tem que acrescentar também. Tá certo. Fala, Humberto. A gente tem sempre que pensar numa pegadinha, né? Mas, enfim, eu continuo com o meu diagnóstico. Eu não esperaria um paciente de 70 anos assintomático, com uma lesão de 6 centímetros e sem obstrução do colédoco, sem quadro consumptivo. Então, o meu primeiro diagnóstico é o que eu já falei, o segundo também, eu não mudaria o meu diagnóstico. Qual que foi o diagnóstico mesmo, Humberto? Desculpe. Cistadenoma seroso, né? Perfeito. Bom, Acho que quando eu vi essa imagem... Cisto, né? Não é cisto pela imagem da ressonância, como se fosse uma imagem cística, né? Praticamente sempre. E não é uma imagem solidocística. É uma imagem sólido-cística, né? A gente pode dizer. Agora, então já só para terminar, já chega a polêmica do diagnóstico diferencial. Eu não vou entrar na outra polêmica, não. Eu só quero lembrar, Otávio, que eu já encomendei um leitãozinho a pururuca aqui. Perfeito. Bom, é o seguinte, ó, eu dei o diagnóstico, né? Parecia uma lesão sólido-cística, com áreas microcísticas e císticas, né? Entre alguns pequenos macrocistos, calcificação central. Minha primeira hipótese diagnóstica foi de um cistoadenoma seroso, tá? E aí, o que acontece? Eu pensando também num tumor neuroendócrino, né? A gente não pode esquecer do tumor neuroendócrino. Não pensei em pancreatite autoimune. Não pensei. Tenho que falar para vocês que eu, em nenhum momento, pensei em pancreatite autoimune, principalmente porque é um paciente completamente assintomático, que tinha calcificação central, a imagem da ressonância era totalmente diversa de uma pancreatite autoimune, e como eu falei para vocês, a gente pensaria numa pancreatite autoimune, não é só o diagnóstico por imagem, né? É o diagnóstico clínico associado ao diagnóstico por imagem, que pode ou não ser confirmado laboratorialmente, né, através de IgG4, mas que a ecoendoscopia pode nos ajudar, né, principalmente com a biópsia, quando há dúvida diagnóstica. Então, a gente acabou de ver, né, todos esses conceitos. Então, eu pensei realmente num cistoadenoma seroso, tá? E, numa segunda hipótese, né, para mim, pessoalmente mais distante, um tumor neuroendócrino. Pode dar continuidade, agora vocês vão ver o caso, pode dar continuidade, Tarek. Da sua punção, aqui vocês podem ver o posicionamento da agulha no vídeo da esquerda e no vídeo da direita a introdução da agulha no interior da lesão. Normalmente no serviço a gente faz apenas uma punção e depois que é feita a punção a gente avança e retrai a agulha cerca de pelo menos 10 vezes no interior da lesão, sempre com agulha FNB de 20 gauges, a gente usa a Procor no serviço. Então, feita, a gente teve uma quantidade abundante aí de material, e isso foi mandado para a anatomia patológica. Infelizmente, o Dr. Fila não está aqui para nos ajudar com isso, mas o resultado da anatomia patológica veio como um tumor neuroendócrino G1, pela OMS, com uma invasão perineural. Se o Dr. Celso quiser falar um pouquinho. Então, aqui vocês estão vendo, então, a cromogranina, eu dei o diagnóstico, a conclusão foi de cistoadenoma seroso, né, e um possível tumor neuroendócrino, e confirmou o diagnóstico de um tumor neuroendócrino, uma cromogranina positiva, uma sinaptofisina positiva, uma invasão celular das pequenas células, né, da região perineural, então uma invasão realmente importante, né? Apesar do paciente que está completamente sintomático, e a classificação da OMS se trata de um tumor neuroendócrino G1, ou seja, um tumor neuroendócrino com KI67 menor do que 2%, mostrando que realmente se trata de um tumor neuroendócrino de pâncreas G1, ou seja, o prognóstico é muito bom. E aí, a grande discussão aqui é o que fazer? Manda esse paciente operar ou acompanha esse paciente? Eu queria saber a opinião de vocês,
e eu queria saber as considerações de vocês. Por favor, fiquem à vontade. Vamos deixar o Rodrigo Surjan para dar o último comentário, porque ele é o cirurgião, né? Spencer, fica à vontade. Eu acompanharia, viu, Celso? Pela idade, pela mobilidade da cirurgia, como é grau 1, KNS7 baixo, eu acompanharia. Perfeito. Raquel? Exatamente, também acompanharia. E como você acompanharia, Raquel? Pergunta que me veio agora. Com estudo de imagem para ver tamanho da lesão ou se ele apresenta alguma modificação clínica, mas o acompanhamento seria por imagem. Essa é uma grande dúvida. Alguns pacientes eu faço, alguns pacientes a gente não tem tantos assim de acompanhar com ecoendo no intervalo, mas isso, se eu fiz inicialmente, eu tenho, você sabe que eu tenho um radiologista que eu considero ele um olho de águia, então ele consegue dar para mim com uma certa segurança as mudanças de tamanho dessa lesão. Perfeito. Marcos? Iria por esse mesmo caminho do Spencer e de Raquel. Perfeito. Otávio? Então, a minha razão manda acompanhar, mas se fosse um paciente de boa performance, eu acho que talvez eu discutiria com o próprio doente, com a família, para pensar numa cirurgia. Mas a razão manda realmente a gente acompanhar, e eu acompanharia com ecoendoscopia e ressonância. Perfeito. Rodrigo, qual que é a sua opinião? Era o tamanho da lesão mesmo, gente? 3,6 por... Algumas Difícil, hein, Rodrigo? Fica à algumas vontade, coisas. Rodrigo. Não, algumas coisas. Primeiro, que isso, ainda é passível de discussão isso, né? Então, assim, tumor neuroendócrino, gente, a gente não entende também muita coisa em termos de evolução, né? Agora, Principalmente o pancreático, né? Principalmente o pancreático. então, assim, agora primeiro, né? A ressonância não vai ser um bom método para acompanhar esse tumor, né? Porque, inclusive, o componente sólido foi visto só pela ecoendoscopia. Né? Então, assim, eu teria um pouco de dificuldade de entender qual o método de acompanhamento. Quer dizer, você viu uma lesão francamente cística, uma dilatação ductal segmentar, que foi provavelmente pelo aspecto da lesão. Eu concordo com o Otávio. Então, assim, até 2 centímetros, 3 centímetros, GAL1, você pode acompanhar, mas é uma lesão muito volumosa. Lembrar que uma lesão desse tamanho, a gente pode ter diferentes graus de diferenciação de linhagem dentro da própria lesão, e que se esse paciente evoluir para uma metahepática, você muda completamente O prognóstico de tratamento e prognóstico. Então, eu acho que se o doente tivesse um bom performance, fosse 70 anos com shape de 70 anos ou menos, eu consideraria conversar bastante com o doente e consideraria fortemente o procedimento cirúrgico para esse paciente. Rodrigo, eu tenho uma pergunta para você. A gente sabe que a cirurgia do pâncreas é uma cirurgia, entre aspas, mutilante, né? Quer queira, quer não queira. Você acha que nesse caso, e a gente tenta sempre preservar o máximo de parênquima possível, e essa lesão pela ecoendoscopia, ela se encontra única e exclusivamente no processo unciforme do pâncreas, e ela é um tanto quanto exofítica. Na eventual possibilidade de indicar um procedimento operatório para esse paciente, você proporia para esse paciente uma uncinatectomia ou você faria uma DPT? Ou se para confirmar a possibilidade de uma uncinatectomia, você faria qual exame a mais? Entendeu? Sim, a gente pode propor em unciné, a gente propõe a unciné. O único fator importante aqui é ver a relação com o ducto pancreático principal. Isso daí você só tem duas. Nós estamos perdendo a conexão com o Rodrigo, infelizmente.
Acho que caiu a conexão dele. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, doutor. Bom, então, é o seguinte, eu quero agora dar o meu, por exemplo, esse paciente é um paciente que está sob nossa tutela, né? Então, eu quero dizer o seguinte, que, na verdade, esse paciente tem uma lesão de aproximadamente 3 centímetros, tem áreas císticas e tem uma calcificação. A gente sabe, no tumor neuroendócrino pancreático, quando você tem áreas císticas e também você tem áreas de calcificação... Oi, Rodrigo, é que você saiu. Você pode repetir? Não, assim, ressonância. Nesse caso, estão me ouvindo? Agora estamos. Ressonância, nesse caso, dá para ver o Wirsum preservado. Preocupação minha, não foi dando a ressonância, então teria que ver pela eco. Daria uma última informação pré-operatória para o Wirsum e termina a avaliação intraoperatória. Deixa eu falar uma coisa para você. E aí sim eu consideraria sim sinectomia. Deixa eu talvez falar um negócio para vocês que não seja um conceito que vocês tenham com frequência, tá? A DPT, eu vou falar na minha cabeça hoje, tá? A sua conexão está muito ruim, Rodrigo. Realmente, sua conexão está ruim. Rodrigo, sua conexão está bem ruim. Apesar da gente ter esse estigma de DPT, a pessoa tá muito melhorou? ruim. Melhorou? Alô? Agora melhorou. Se você se mantiver aí, acho que vai dar. Vai lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Apesar da DPT ter todo esse estigma de uma cirurgia de grande porte, gente, quem faz cirurgia pancreática para valer não tem complicação com DPT. Então, assim, é mais comum você ter uma complicação com uma fístula chata numa corpo caudal, um sangramento numa uncinectomia, uma fístula de ducto pancreático principal muito chata numa unciné, do que numa DPT. Então, assim, apesar de na literatura falar-se tanto da DPT, em equipes especializadas, a DPT vai maravilhosamente bem, tá? E geralmente as complicações não são tão graves, mesmo as fístulas. Se você tiver um dreninho lá, não vira um problemão. Então, assim, eu iria para um ciné, mas, gente, não tenho tanto medo assim da DPT. Então, assim, um senhor de 70 anos com uma DPT, a mortalidade cirúrgica é muito baixa, a morbidade é elevada, mas geralmente com complicações não graves, tá? Às vezes menos do que nas cirurgias que preservam um pouco mais o pâncreas e que parecem, à primeira instância, menores. Perfeito. Agora, eu quero dizer alguns comentários que eu estava falando, viu, baseado naquilo que você falou, Rodrigo, é o seguinte, nós estamos frente a um tumor neuroendócrino muito bem estabelecido, ou seja, a ecoendoscopia fez o diagnóstico através da FNB de um tumor neuroendócrino G1. Só que é o seguinte, é um G1 que já tem uma invasão perineural, tem calcificação central, tem áreas císticas. Esses são 3 fatores prognósticos em qualquer tumor neuroendócrino que fala a favor de uma evolução. Então, provavelmente, nós temos aqui um G1, mas, nesse caso em especial, eu não acompanharia. Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns pacientes, mas eu escolho muito bem os pacientes, ou seja, uma lesão pequena, que não tenha nenhum tipo de invasão, que não tenha calcificação. Esse paciente, eu indicaria o procedimento operatório. E ele ainda, brincando, né? Isso não é sério, mas ele é filho de médico, ele é pai de médico. Então, realmente, eu acho que eu indicaria o procedimento operatório. Eu só discutiria a preservação de parênquima. Eu acho que, por exemplo, eu proporia para esse paciente, do ponto de vista cirúrgico, uma uncinatectomia ao invés de uma DPT. Somente isso. Não por medo de complicações ou qualquer coisa, porque esse paciente, com certeza, vai estar na mão de um bom cirurgião e a chance de ter complicações é pequena. Celso. Marcos, pode falar, fica à vontade. Não, a gente sempre
aprende aqui na terça-feira, eu pelo menos aprendo, né? Toda terça-feira e tal. E revendo a minha opinião do Spencer e do Otávio, assim, tem que chamar a atenção, além desses aspectos que você colocou, o tamanho da lesão, né? E essa possibilidade que o Sujan colocou de ter pego uma região e que não mostrou verdadeiramente o tumor como todo, né? A minha tendência agora realmente é operar também, agora de maneira bem assim, tirar o mínimo possível de maneira segura, entendeu? Olha, Mas só isso para rever os conceitos, isso só é para muito bom. rever. Oi, pode Posso falar. passar uma coisa? Vocês me conhecem, gente. Eu não indico cirurgia que não precisa indicar, tá? Eu já vi um cineco anatomopatológico normal com lesão grave de Wirsum, que a paciente ficou 6 meses usando uma sonda nasointeral para se alimentar e depois teve que fazer uma DPT. E assim, eu sempre sou ultra criterioso em indicar cirurgia. Mas eu vou fazer aqui a minha parte de cirurgião e defender a cirurgia. Gente, assim, em mãos boas, cirurgia pancreática vai bem. São sempre cirurgias arriscadas? São. Mas, assim, eu nunca tive um caso de um paciente que morreu numa DPT. A gente consegue baixar muito a mortalidade disso. Eu vou ser sincero para vocês. Nesse caso, eu tenho mais medo da doença do que da cirurgia. Perfeito. Perfeito. A preservação, eu também. A preservação do parênquima pancreático é algo que está em moda. As novas tecnologias permitiram a gente resgatar esse tipo de procedimento que tinha sido abandonado por índices proibitivos de complicação, tá? Mas, assim, quando tem que fazer, gente, não é para ter medo, manda DPT, se for possível, manda um ciné e o doente vai ficar bem. E esse é o Perfeito. momento, esse é o momento desse paciente, viu? Esse é o momento. Não, com certeza, esse é o momento, Eu acho que esse é um comentário bem interessante mesmo. Eu acho que esse é o momento. Mas eu quero só lembrar que a gente só acompanha tumores neuroendócrinos pancreáticos que estão, primeiro, ponto, no interior da glândula pancreática. Segundo, que a biópsia por ecoendoscopia mostra um KI67 menor do que 1%. Terceiro, ponto, ele tem que ter até 2 centímetros. E na biópsia não pode ter invasão perineural, não pode ter no aspecto da lesão áreas císticas que podem indicar área de necrose, que não é comum no tumor neuroendócrino, e também não pode ter calcificação central. Esses são os parâmetros, né, que eu acompanho. Então, eu botei esse caso aí muito mais para a gente rever os parâmetros de acompanhamento ou tratamento cirúrgico. Então, nesse caso, eu não teria nenhuma dúvida de indicar o procedimento operatório para esse paciente. Nenhuma. Celso, se você me permitir. Claro. Esses parâmetros para cirurgia pancreática grande, tá? Porque exato. Se for enucleação em corpo, em cauda, acho que não julgo quem leva em considerações parâmetros mais agressivos de indicação de cirurgia, tá? Perfeito, eu também não. A minha única questão é o seguinte, eu gostaria, entre aspas, isso é uma coisa que na minha cabeça, ela faz parte hoje da cirurgia pancreática, são as cirurgias mais preservativas em relação à quantidade. Agora, Rodrigo, uma outra pergunta que você me fez lembrar. Você acha que, por exemplo, num caso como esse, você vai avaliar no intraoperatório, você acha que dá para fazer uma enucleação? Sim. Batendo a verdade para você, tá? Existe uma sinectomia formal, tá? Em que efetivamente você vai tirar todo o processo uncinado do pâncreas. Isso significa descolar todo o processo uncinado de toda a arcada pancreato-duodenal inferior, da arcada duodenal. Geralmente é o que acaba acontecendo, mas eu já tive um caso do neuroendócrino em que eu acabei não fazendo, entre aspas, uma uncinectomia anatômica. Então, esse tipo de tumor ainda nos permite chegar lá e ressecar uma porção do parênquima pancreático, tentando sempre visar o máximo de distância do Wirsum, tá?
a gente tem materiais hoje que permite a gente uma transecção do pâncreas extremamente delicada, tá? Extremamente delicada. Se você falasse para mim o que eu faria hoje, eu falaria para o doente que pode ser uma DPT, entraria preparado para uma DPT, faria a ultrassonografia intraoperatória, a gente consegue ver bem, às vezes, a distância do Wirsum. A gente não pode utilizar nenhum tipo de grampeador nessa cirurgia, o que seria um fator para diminuir fístula pancreática. Eu acabaria colocando um tecido hemostático biológico aí, para tentar reduzir fístula pancreática. Alguns trabalhos mostram isso. Hoje a gente tem um produto que se chama Hemopet. Eu colocaria aí, eu testaria, tá? Geralmente, se você não tiver uma lesão de Wirsum, as cirurgias pancreáticas atualmente, se você drenar bem, isso significa um sistema de drenagem não fechado, um sistema de drenagem aberto, esses pacientes acabam evoluindo bem. Me preocupa nessa cirurgia muito mais sangramento do que fístula pancreática, tá? E acho que uma cirurgia com potencial de ir muito bem, mas guardando na manga e avisando o doente que talvez seja necessário completar com uma DPT. E isso é decisão final intraoperatória, tá? Naquelas lesões, Celso, de corpo e cauda, acreditem, gente, às vezes é tão fácil a gente fazer cirurgia assim. 1 hora de cirurgia enuclear um neuroendócrino, entendeu? Num sinado já são cirurgias um pouco mais complicadas, mas que tendem a ir muito bem. Muito cuidado com Wirsum, muito cuidado com sangramento pós-operatório. É isso que mata os doentes nas cirurgias pancreáticas hoje em dia, se você faz uma boa drenagem. E um dia, se vocês quiserem, a gente pode debater também drenagem de cirurgia pancreática. Eu ainda sou meio old school, assim. Eu gosto de cirurgia bem drenada, dreno túbulo laminar, dreno grande para o pâncreas. Recentemente eu tive numa sessão com um cirurgião espanhol, que o cara meteu uma corpo caudal, colocou um Blake, aquele sistema de dreno fechado, fininho. O doente fez uma coleção pós-operatória, ele pediu para drenar por tomo. Aí eu comentei com ele, falei assim, olha, eu teria colocado um Waterman aí. Ele falou, não coloco, vou continuar não colocando, e em alguns casos ele nem drena. Perfeito. Porque a gente pode discutir a indução da formação da fístula pancreática pela drenagem, mas eu ainda sou do pessoal que mete dreno grande e pronto. Perfeito. Bom, gente, acho que é isso aí. Eu vou abrir bem rapidamente se alguém tiver alguma dúvida. A gente já está acabando o nosso tempo. Se alguém quiser fazer algum último comentário, fique bem à vontade. Perfeito. Bom, gente, então a gente se vê na próxima terça-feira. Vamos ver quem é que vai estar feliz, se é o doutor Humberto ou se é o Otávio, né? Vamos ver. Eu já estou com a acontecer. taça de vinho aqui. Eu já estou com a taça de vinho. O que der, eu estou tomando. Tá certo. Né, Otário? Perfeito, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Olha, eu tô gente, Celso. medo do Dr. Celso não voltar do Uruguai, dependendo do resultado. Viu? Eu tô indo para o Uruguai. Eu tô indo para o Uruguai no sábado, no sábado de manhã, 3h30 da manhã. Estou indo para o Uruguai. Pois é, Boa viagem. Eu até falei para o Otávio que ele podia ver junto comigo aqui e tal, mas ele não se misturou, não. Ele não vai no ninho do urubu? Ele não vai no ninho do urubu? Eu só vou responder uma coisa, Faltam 3 jogos pro bimundial, tá? 3 jogos pro bimundial da gente. Um abraço, gente. Tchau para vocês. Tchau, bom dia. Tudo de bom. A gente se encontra na próxima terça-feira. Tchau. Obrigado, Um abraço. Celso. Tchau. Bom dia.